Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Paulo Augusto e você está no canal Família Deus NPA. E gente, por favor, eu peço muitas desculpas a vocês por não ter gravado a lição 3, 4, 5 e a 6 ainda. Bom, galera, parece fácil, mas é muito difícil manter rotinas de vídeo no canal, ainda mais quando você não tem tempo para ficar parado. Você todos os dias tem alguma coisa para fazer. E eu não estou me referindo a jogar ou assistir. Tá, atividades fora de casa. E eu tenho que pedir desculpas a vocês, porque isso não é só para me tornar famoso, é algo que é para Deus. Então peço perdão para vocês quanto para Deus. Mas continuando, esse vídeo vai ser especial porque eu vou dar uma prévia na lição 3, 4 e 5 e nós vamos nos aprofundar na lição 6 para que a gente possa, vocês possam estudar com a sua classe sábado. Então, bora começar com a nossa, com a terceira lição. Ela tem como título Construa. E a prévia que eu quero dar aqui, quando a gente já soube na lição 1 e 2 de Jerusalém, da reconstrução do templo, aqui já é a finalização, porque na lição 4 já é outra história. Nessa lição se concentra lá que um decreto que permitiu que o povo pudesse ser, para poder o templo ser reconstruído, e aconteceu uma coisa muito incrível. O rei que estava ajudando aquele povo falou que eles tinham que ajudar, mas ninguém vai ajudar alguém sem algo em troca. O que ele queria em troca não era riquezas, não era dívidas, não era. O que ele queria é que eles orassem pela família dele. Ele acreditava de que o Deus deles era capaz de proteger a sua família. E a mensagem é que pode ser as piores pessoas do mundo, Deus vai conseguir salvá-las se a gente fizer a nossa parte. O povo de Deus mostrou Deus para o rei. E quando o povo mostrou Deus para o rei pôde, não se converteu, porque naquele tempo não é igual agora. Hoje em dia a gente pode ou por católico, adventista, evangélico, assembleia, mas antigamente não. Se você nasceu na Judéia, você é judeu. Se você nasceu na Babilônia, você é babilônico. Se você nasceu em países pagãos, você é nos países pagãos. Enfim, se você nasceu em um lugar, você não pode, você não sai dali. Mas você pode acreditar. Mas você não muda sua nacionalidade, seu modo, entendeu? Enfim. Então a mensagem que eu quero deixar claro é que não importa quem seja, se nós pudermos, Deus consegue transformar qualquer pessoa, mas se a gente puder fazer a nossa parte. A nossa quarta lição já muda totalmente o contexto. Não continua com as histórias, ela já vai para a lição 4, uma história de fé de Esté. Ele dá início no crescimento de Esté, aí a gente conhece o seu tio. A Esté não é Esté, mas mudou o nome dela, antigamente era Hadassah. Aí tinha o tio dela, Mardoqueu, e tinha um outro homem chamado Amã. Ele é o vilão dessa história, e Esté e o Mardoqueu eram do povo de Deus. Esté foi escolhida para ser a rainha lá, para governar junto com o rei. Só que aconteceu um problema, Amã não gostava dos judeus, e muito menos de Mardoqueu. Ele queria matar tanto os judeus quanto Mardoqueu numa forca. E Esté ficou sabendo disso, porque o Mardoqueu foi avisar ela. E no final dessa lição, Esté ia fazer um pedido para o rei. E a história acaba por aí. Eu vou fazer a mensagem complementando com a lição 4 e 5, tá? E a lição 5, continuando com a história de Esté, a vitória de Esté. Quando diz vitória, é porque deu certo o plano dela. Quando ela foi falar para o rei, o que ela queria é que eles comessem o banquete junto com Amã. Eles aceitaram, comeram. E no outro dia, Esté pediu que ele fosse de novo. Foram convidados novamente. Eles aceitaram sem nenhum problema. Só que nesse dia foi diferente. Ela acusou Amã, que ela revelou que ela era do povo de Deus. Só que o rei não se importou porque ele amava muito a Esté. E Amã foi morto, porque ele queria matar Mardoqueu. E Mardoqueu foi quem salvou a vida do rei anteriormente. Então acabou aqui a parte na lição 3, 4 e 5. E o que eu quero dizer da mensagem é: se a gente confiar em Deus, ouvir os seus planos,
acreditar no que ele vai dizer, tudo vai acontecer de bom para a nossa vida. E tem muitos exemplos de personagens que obedeceram a Deus e tudo ocorreu bem na vida deles. Quando Josué ouviu o plano de Deus de sempre ir lá em Jericó dar uma volta, aí no sétimo dar 7 voltas, ele ouviu, derrotaram lá o povo lá de Jericó. Tem outros personagens também, como posso dizer... quando Jesus pegou aquele cego de nascença e cuspiu na lama e botou nos seus olhos e falou, vai lá pro tanque que você, quando se limpar você vai voltar a enxergar. Ele fez isso e ele voltou a enxergar. Então tem muitos exemplos de outros personagens que ouviram Jesus, a Deus, e coisas maravilhosas aconteceram com ele. E se nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos o que ele nos pedir, nos ordenar, coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida. Tanto lições de vida quanto bênçãos. E agora nós vamos para a nossa 6ª lição. Agora nós vamos aprofundar nela, viu? Porque essa é a lição que nós vamos recapitular no sábado com a nossa classe. O título é Conduzindo o Povo ao Lar. Está em o versículo para decorar está em Esdras 7:10 e diz assim: Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Bom, eu vou ler aqui a parte de sábado para que a gente possa já ficar antenado. Aqui diz: Esdras estava se preparando para levar os filhos de Israel de volta para casa, pelo menos aqueles que queriam voltar com ele. Era um homem forte e sábio, e sobre ele está escrito que havia dedicado sua vida a estudar e praticar a lei do Senhor, e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. A história nos conta que muitos judeus voltaram com Esdras, apesar de ele ter precisado suplicar várias vezes para conseguir convencer as pessoas de que necessitava que o acompanhassem. Esdras percebeu mais tarde que muitos dos israelitas que o seguiram não estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Assim como ele se dispusera, dessa forma teve de ser firme quanto à questão de não haver união por meio de casamentos com pessoas de outras nacionalidades. A questão era muito mais abrangente do que casar com alguém de outro país. Era fazer aquilo que Deus havia pedido que fizessem. Esta lição ensina que qualquer um pode se tornar um líder se tiver a atitude certa e o desejo de conhecer a vontade de Deus. Embora não saibamos o tipo de pessoa que Esdras era, podemos supor que ele era disciplinado, buscava um relacionamento íntimo com Deus e era apaixonado pelo seu povo. Então já descobrimos uma missão que o nosso personagem Esdras tinha: tentar fazer com que um povo de Deus voltasse para os caminhos de Deus, no caso de Israel. Bom, a lição... parece que o povo de Israel se afastou novamente. Não é novidade que o povo de Israel em algum momento iria se afastar, porque aparentemente é o que eles mais sabiam fazer naquele tempo, era se afastar dos caminhos de Deus. E não é diferente com a gente, tá? Só estou botando em conta. Mas, continuando, percebemos que Esdras levou essa missão para o coração: fazer com que o povo de Israel, povo de Deus, escolhido por Deus, pudesse voltar para os caminhos de Deus. E essa era a missão dele. A missão dele era fazer de tudo para que o povo de Israel voltasse para os caminhos de Deus. E tinha até pessoas que queriam voltar e iam junto com Esdras, mas tinha outras que não. E você acha que aquelas pessoas que queriam ir com Esdras queriam mesmo? Bom, até queriam, mas ir não era só ir. Você tinha que seguir o que Deus deu de conselhos. No caso, a ver com o casamento. E o povo estava desobedecendo muito nisso. Eles não queriam seguir as vontades de Deus. E por causa disso, não faz sentido. Não tem como a gente seguir alguém sem obedecer. É igual a gente votar em alguém, algum presidente, mas não querer seguir as ordens do presidente. É a mesma ideia aqui. Não adianta a gente querer voltar para os caminhos de Deus sem obedecer o que Ele nos mandou. Entendeu?
É por aí. Mas continuando, vamos para a parte de texto, que tem algumas curiosidades. Eu vou pegar algumas só porque o nosso tempo já está curto, então eu vou ser bem breve. Primeiro, o primeira curiosidade é: as doações feitas a Esdras deveriam vir de 3 fontes: do rei, de seus conselheiros, de presentes de não-judeus, de ofertas voluntárias de judeus que moravam fora da Palestina. Outra curiosidade: a caravana liderada por Esdras provavelmente partiu do dia 27 de março de 457 a.C., de acordo com o calendário judaico, e a viagem demorou aproximadamente 4 meses. E vamos para a nossa última curiosidade. Esdras é identificado no decreto do rei Artaxerxes como sacerdote e escriba da lei do Deus do céu. Esse era um elevado cargo. Não se sabe como Esdras recebeu essa nomeação, mas é evidente que o cargo tornou o judeu mais influente em Babilônia. Pelo conteúdo do decreto, se comprova que ele usou sua influência em favor do seu povo. Então já temos uma outra informação muito importante, é que eles estão Artaxerxes. Aparentemente, essa informação que é nos dita tem a ver com Babilônia. Então, é que nos dá uma informação que Esdras era um homem muito respeitado. Não no sentido de que todos olhavam para ele, tinha algumas pessoas e outras não. Mas o cargo dele na sociedade era de bastante... Era algo notável. Porque aqui fala que ele era sacerdote e escriba da lei do Deus do céu. Então, ele era conhecido. E Artaxerxes acabou conhecendo ele por causa do decreto. Porque era identificado no decreto do rei. Porque o rei conheceu ele por essas características por meio do seu decreto. Vamos agora para a parte de 4, que é conhecimentos adicionais, que vão adicionar mais conhecimento na nossa cabeça. Tá bom? Então vamos lá. E tem uma parte muito interessante que aqui diz, que é sobre o nosso personagem Esdras. Aqui diz assim: Esdras preparou seu coração, tomando a decisão de amar a Deus e buscar saber sua vontade. A decisão veio primeiro e o restante foi consequência. Talvez esse seja um bom modelo para nós. A citação de Madre Teresa fala sobre nossa motivação para fazer as coisas. A verdade é que, uma vez que o nosso coração esteja preparado, ficamos cada vez mais em sintonia com o que Deus quer e com a maneira de tornar real sua vontade em nossa vida. Ao seguir a vontade de Deus, Esdras pode levar um país inteiro à ação. O que Deus pode fazer por seu intermédio? Pergunte a Ele e prepare-se. Grandes coisas poderão acontecer. Então, vamos pela parte de 5º e vamos logo para a de 6º. A de 6ª, galera, acho que eu não sei se eu já expliquei, mas a 6ª, ela faz um complemento de todos os dias, só pra gente chegar no ponto que a gente precisa chegar, e eu não vou ler mais. Vou explicar pra vocês a de 6ª. Esdras não foi qualquer personagem, não. Ele foi um homem tanto reconhecido pelo decreto do rei Artaxerxes, quanto foi uma pessoa que foi de de tamanha importância na trajetória do povo de Israel. Porque ele não desistiu do povo de Israel. Ele amava tanto a Deus e amava tanto o povo que ele não desistiu e ele ainda conseguiu mudar o curso da história. Até porque, hoje em dia, se não fosse por Esdras, talvez o Israel nem seria Israel agora. Eles seriam pagãos, talvez. Provavelmente, pode ter essa chance. Mas graças a Esdras, mudou totalmente o curso. E Deus usou Esdras para que pudesse trazer o povo de volta para o local onde eles mereciam viver, onde eles deveriam estar. Então a mensagem é: Deus quer nos usar, mas para isso nós temos que amar o que nós estamos aceitando fazer. Esdras não fez aquilo porque Deus mandou, ou só porque Deus mandou, ou porque ele sentia como era, ou porque ele se sentiu obrigado. Não, ele fez isso porque ele queria, ele tinha esse desejo. E conosco é a mesma coisa. Muitos de nós querem fazer coisas porque foram mandados. Não é só isso, não. Você tem que querer fazer aquilo. Você tem que querer. Só que, claro, essa coisa de obedecer
tem situações diferentes. Por exemplo, se o seu chefe do trabalho te pedir para que você fazer alguma coisa e você não quer, você tem que fazer. Mas se for para Deus, você não tem que só querer, você tem que querer. Você não tem que só ir, você tem que querer. E tem muitos personagens da Bíblia, tanto para as boas coisas quanto para as ruins, que tem muito a ver com isso. Vamos pegar o exemplo de Jonas. No início, nem queria, no caso. Você acha que ele queria ir para Nínive? Não. A Bíblia fala que ele queria ir para Tarsis, para passar longe de Nínive. Que ele não queria pregar o evangelho para lá. Porque Deus queria, mas ele não queria. Deus mandou ele ir? Mandou. Jonas queria? Não. Foi por isso que não deu certo no início. Então, se nós queremos fazer coisas para Deus, nós temos que querer, nós temos que amar. Por que deu certo com Esdras? Porque ele gostava, ele queria, ele amava fazer aquilo, porque ele sentia um propósito na vida dele. E muitas coisas na sociedade, também não só com a história de Jonas, mas também hoje em dia. Por exemplo, vamos pegar o exemplo dos missionários. Você acha que quem vai lá, você acha que é qualquer pessoa que vai lá? Não, gente. Depende até. Tem gente que vai no pior lugar do mundo para pregar o evangelho de Deus. Você acha se eles estão arriscando a vida deles para poder pregar o evangelho? E vocês acham que eles estão indo só por obrigação? Não. Eles estão indo porque eles amam fazer aquilo. Eles estão indo porque eles gostam, porque eles querem. Então, é necessário isso. É necessário querer. É por isso que deu certo com Esdras. E pode dar certo tanto para mim quanto para você. Se a gente quer algo, a gente tem que amar aquilo. Se a gente quer servir a Deus, nós temos que servir, ao mesmo tempo amar, nós temos que querer fazer aquilo por Deus. Não adianta só ir, você tem que amar fazer aquilo. É por isso que deu certo com Esdras e não deu certo com Jonas no início. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like e se inscreva no nosso canal. Compartilhe o amor de Jesus com as outras pessoas e o nosso canal também. Então, gente, tchau e até a nossa próxima lição.